Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar a situação do trabalho formal no Brasil. A nossa convidada é a economista Lilian Arruda Marques. Ela é do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a quem dou as boas-vindas. O mercado de trabalho no Brasil vem registrando expressivas modificações. A principal delas é o impulso à formalização do trabalho, que permite ao trabalhador usufruir de todos os direitos previstos na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Estudos apontam também a valorização da escolaridade na ocupação de postos de trabalho, a participação de empregados com ensino médio completo e com curso superior cresceu entre 2000 e 2013. No mesmo período, os setores que registraram os maiores índices de emprego com carteira assinada são a indústria, a construção civil e o comércio. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje e o DIEESE tem feito sistemáticos estudos acompanhando esse ramo de atividade. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Ok. E é um assunto muito desafiador ainda. É mesmo. Como é que você definiria essa evolução registrada nesse período que o estudo do DIEESE focalizou, né, no mercado de emprego no Brasil, compreendido entre 2000 e 2013? Olha, o que a gente observa no mercado de trabalho é uma formalização muito grande no período. São pelos dados do Ministério do Trabalho, da RAIS, que é uma declaração, um registro, né, feito pelos empregadores, pelas empresas, que foram gerados cerca de 23 milhões de novas ocupações, né, formais, né, nesse formais, período, né? Formais. E a gente, que é uma discussão antiga, né, sobre até a relação sobre salário mínimo, formalização, crescimento econômico, reajuste salarial, porque o DIEESE tem um banco de dados que acompanha greves, reajustes salariais, dá toda a assessoria ao movimento sindical, então tudo isso entrelaçado. E a gente observa que o crescimento econômico é fundamental para você gerar novos postos de trabalho. E formais, quer dizer, então você pega um período aí que você tem um crescimento real do salário mínimo significativo, você tem um desempenho das negociações coletivas muito positiva, inclusive soltamos um estudo semana passada que mostra que nesse primeiro semestre desse ano já 93% das negociações que nós analisamos tiveram ganhos reais. Então, acima da inflação. Acima da inflação, né, acima do INPC, do IBGE, analisamos mais de 300 negociações, acordos e convenções coletivas. Então, isso demonstra que você, tendo uma economia mais dinâmica, você aumenta salário, aumenta a renda e gera emprego formal, né? Então, nesse período, você gerou um pouco de emprego informal, se você vê o número absoluto, sim, mas proporcionalmente foi a participação dos trabalhadores, por exemplo, assalariados sem carteira, diminuiu bastante nesse período. Agora, você já, de certa forma, já mencionou alguns dos fatores, né, que proporcionaram essa tendência de crescimento da formalização do trabalho no Brasil, que por si só é alvissareiro, porque significa direitos, né, que os trabalhadores com registro formal podem usufruir. Mas que outros fatores você destacaria que, de alguma maneira, impactaram nessa evolução nesse período? Então, quando a gente observa o registro no Ministério do Trabalho, a gente vê aquele assalariado, né, com carteira. Agora, você tem outros registros que mostram que você também aumentou, por exemplo, a formalização do conta própria, você aumentou a formalização do trabalho doméstico daquela diarista. O que é uma formalização do trabalhador de conta própria? Como é que ela se dá? Então, porque hoje você tem um microempreendedor individual. Porque o mercado de trabalho no Brasil, você tem os assalariados, que têm uma participação grande no mercado de trabalho, né? E você tem os formais e os informais. O assalariado, ele pode ter carteira ou sem carteira.
Hoje, 70% tem carteira de trabalho, um pouco mais que 70%. Aumentou cerca de 10%, era em torno de 60% em 2004, 2003, 2004. Hoje está em torno de 71%, 72% dos assalariados têm carteira de trabalho assinada. Tem uma diferenciação dependendo, por exemplo, rurais, é muito menor a formalização, é cerca de 40%, né? Só são formais. Trabalho doméstico, cerca de 30% são formais. Agora, você tem aquele mercado de ocupados, entre os ocupados, que envolve o conta própria, que hoje pode se registrar, pode contribuir com a Previdência. Ele não vai ter carteira de trabalho, mas hoje ele contribui com a Previdência e ele tem uma série de direitos, né, que os assalariados também usufruem, vamos dizer. É interessante falar alguns números para os telespectadores e pedir o seu comentário, Lília, porque nesse período compreendido entre 2000 e 2013, né, a cifra do trabalho formal no Brasil parte de 26,2 milhões em 2000 para 48,9 milhões em 2013, né? Em termos de definição, assim, o que isso representa para a história do trabalho no Brasil? Eu acho que você tem dois principais aspectos aí. Primeiro, o acesso aos direitos sociais, quer dizer, se ele sofre um acidente, aposentadoria, licença maternidade, quer dizer, uma série de direitos que esses trabalhadores não tinham direito, acesso, e faz toda a diferença no dia a dia de um trabalhador. Férias, jornada de trabalho, hora extra, quer dizer, é muita diferença de quem é informal para quem é formal. É como se nós tivéssemos uma situação em que a CLT não era aplicada como... hoje ainda não é totalmente. Não, né? Totalmente, mas avançou nesse Pois sentido. Porque se você pensa no futuro, quer dizer, como é que fica o trabalhador quando ele está com 70 anos? Se ele não tem nada, ele vai continuar trabalhando o resto da vida. E a gente sabe que com o tempo fica mais difícil para ele trabalhar, ele arrumar um posto. Então, essa contribuição à Previdência faz toda a diferença na vida de uma pessoa, de um cidadão que está lá no mercado de trabalho, vai todo dia para o trabalho, tem aquela relação. E outra coisa é a renda, porque muda a renda dele. Né? Se você todas as análises que você faz, quem está com uma carteira de trabalho, o rendimento dele é maior. Além do salário dele ser maior, ele tem outros direitos. Por exemplo, quem tem uma carteira de trabalho assinada, ele tem uma organização sindical mais forte, como eu estava dizendo, né, que a gente tem um resultado de negociação extremamente positivo. Isso são sindicatos organizados, que fazem uma pauta, que negociam com o setor empresarial. Isso faz toda a diferença. Ele tem um ticket de alimentação, né, ele tem uma cesta básica. 13º. Quer dizer, ele tem uma série de benefícios ali que faz toda a diferença para ele e para a família dele. Então, isso você muda a expectativa de vida dele, a qualidade de vida dele. Vamos analisar um outro ângulo aqui da questão, que é aquele que se refere aos trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, né? Isso em 2013, né? Que alcançaram uma participação de 49,9%, quase metade do contingente formal, né? Agora, nós temos também aqueles que houve um crescimento expressivo em relação aos 29,7% que representavam em 2000, eles eram, ou seja, refazendo a pergunta, né, aqueles que ganhavam até 2 salários mínimos, em 2000 eram 29% do total dos trabalhadores. Hoje são 49,9%. Esse é um indicador interessante, né? Porque, na verdade, você aumentou o número de trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Pode aparecer um dado negativo, mas é que o salário mínimo ele teve um ganho real muito grande. Né? Então, se você pega, por estimado em 72%. De 2003 até 2014 está em torno de 73%. Então, quer dizer, mais gente entrou no grupo de 2 salários mínimos. E teve a remuneração valorizada. Inclusive os pisos salariais, vários pisos, o salário mínimo foi aproximando desses pisos. Então, para os pisos de várias categorias não serem próximos ao salário mínimo, eles sempre têm um ganho a mais.
Então, por exemplo, às vezes até a categoria, você olha o acordo coletivo, ele tem lá um ganho real de 2% acima da inflação. Sei. Mas quando você vai na cláusula de piso, ele tem um ganho real muito maior. Entendi. Porque o salário mínimo foi empurrando os pisos para cima. Entendi. E isso demonstra o quê? Que os salários no Brasil ainda são muito baixos. Ainda são muito baixos. Porque Na você média, pega os pisos... comparativamente ao mercado de trabalho. Exatamente, ao mercado de trabalho de outros países, porque você tem salários muito próximos ao salário mínimo. Então, você tem aí a grande parte dos trabalhadores, 50% dos formais, pela RAIS, ganham até 2 salários mínimos. Tem um outro dado interessante aqui, é que no ano 2000, os trabalhadores que recebiam entre 2 salários mínimos até 5 salários mínimos ocupavam uma faixa de 40,2% do emprego formal, né? Nós estamos falando. Do emprego formal. Ao passo que em 2013, essa faixa que ganhava entre 2 e 5 salários mínimos, até 5 salários mínimos, reduziu-se para 32%. Porque foi o salário mínimo, como teve ganho real, ele cresceu mais do que os outros salários. Então, ele foi engolindo, digamos assim, ocupando a outra faixa. Aquela faixa de Porque mesmo que a faixa tenha tido um ganho real, não foi tão grande como foi o salário mínimo. Então é isso, o salário mínimo acaba sendo um farol, vamos dizer assim, para as remunerações mais baixas. Então, se você pega as remunerações mais altas, tiveram ganho real, boa parte, mas não igual ao salário mínimo. Além disso, você tem um problema muito sério no mercado de trabalho brasileiro, que é a rotatividade. Então, a rotatividade é muito grande no Brasil ainda, por uma série de motivos. Por exemplo, né? Quais? Olha, você ainda usa muito o contrato de experiência, 90 dias. Então, por exemplo, se você pega a construção civil, é muito comum contrato de experiência de 90 dias. 3 meses? 3 meses. E você sabe que muitas vezes ele vai ficar... Uma construção não dura 3 meses. Então, você tem uma demissão muito grande, uma rotatividade no mercado de trabalho muito grande. Então, o que a gente observa? Que muita gente que já tem mais tempo de casa é demitido e é contratado pessoas ganhando um salário menor. Então, por exemplo, no ramo financeiro, você vê muito isso nos bancos privados. Você vê muito isso, pessoal, com um pouco mais de tempo de casa sendo demitido e contratando pessoas ganhando um salário menor. Curioso é que no ramo financeiro, que houve uma grande agregação de novas tecnologias muito modernas, né? Em contrapartida, a outra face dessas novas tecnologias é uma precarização da relação de trabalho. Exatamente. E a terceirização também. Quer dizer, você usa a terceirização, né? Você não contrata gente nova, tem alguns setores de indústrias importantes, de setores importantes, você terceiriza e você, às vezes as pessoas trabalham uma ao lado da outra, uma ganha um salário, a outra ganha um salário muito menor. Olívia, então, isso acaba precarizando muito o mercado de trabalho. Nós vamos continuar fazendo essa análise aqui, mas eu vou pedir licença para a gente fazer uma pequena interrupção. Já já a gente volta com o nosso Agenda Econômica, que está analisando a situação do trabalho formal no Brasil de hoje. Até já.